Abra a sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 16. Êxodo 16, verso 2, amém? Amém, igreja? Vamos ler. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova, para ver se andam na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolherem, e será o dobro do que recolhe nos outros dias. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te apresento, Senhor, as nossas vidas, as nossas mentes. Te apresento, Senhor, nosso Espírito, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor tem ministrado já desde o início deste culto. Que venhamos receber essa palavra e que essa palavra venha gerar vida em nós, para uma mudança, para uma transformação de mente, para que venhamos alcançar níveis maiores de intimidade, Senhor, contigo. Tira toda distração, tira todo cansaço, todo sono, que venhamos estar atentos ao teu falar. Abre os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, quebranta o nosso coração para receber e viver essa palavra, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Quero falar um pouco com vocês essa noite sobre gratidão, a chave para a multiplicação. Amém? Vamos aprender um pouco para nós chegarmos nesse nível de gratidão. Para que aconteça essa multiplicação nas nossas vidas, é preciso que a gente passe por alguns processos. E nós vamos ver aqui alguns processos que são necessários para nós aprendermos, para chegar nesse nível de gratidão, para que haja essa multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Nós lemos aqui que quando nós lemos o Antigo Testamento, ou acompanhamos aqui a palavra do Senhor, falando sobre os hebreus, falando sobre o povo no deserto, nós vemos sempre que era um povo que estava sempre murmurando, era um povo que estava sempre reclamando, apesar de tudo que Deus estava ali dando para eles, não deixava faltar nada, mas era um povo que estava sempre murmurando. Então eu quero falar um pouco sobre vocês, como a Bíblia disse aqui, sobre o pão. E nós vemos aqui falar sobre o pão. O primeiro pão que eu quero falar para você é o pão da provação. Fale comigo, o pão da provação. Como eu falei, nós precisamos passar por alguns processos para chegar nesse nível de gratidão e a esse nível de multiplicação. E nós vemos aqui, primeiramente, o povo passando por uma provação em que Deus mesmo disse que Ele estava testando o povo para ver se eles eram dignos de receber aquilo que Ele tinha preparado para eles. Deus tirou o povo da servidão, da escravidão, e estava num processo com eles, levou para o deserto, recolheu ali num lugar isolado, para que eles dependessem totalmente de Deus. E nós vemos aqui o primeiro pão da provação. O povo sentiu fome. E o povo começou a falar o quê? Quando a gente estava lá no Egito, a gente tinha comida à vontade, a gente tinha pão à vontade, e aqui nós estamos morrendo de fome. O povo começou já na murmuração. E os hebreus, eles precisavam entender, nós precisamos entender, que nós precisamos confiar absolutamente na fidelidade de Deus para as nossas vidas. E era isso que Deus queria ensinar para aquele povo ali no deserto. E é isso que Deus quer ensinar para nós. Nós estamos passando aí praticamente por um ano de deserto, de lutas. Desde o início dessa pandemia, muitas coisas têm acontecido, muitas pessoas têm morrido, adoecido, perdido seus empregos, têm entrado em depressão, têm entrado em pânico. Muitas coisas de ruim têm acontecido. E Deus, Ele tem provado o seu povo. Deus tem testado o seu povo. Nós precisamos estar atentos para esse despertamento que Deus quer trazer para nós, igreja.
um despertamento. Então, nós tínhamos que entender, e o povo tem que entender, que o pão virá pela manhã. Diga comigo, o pão virá pela manhã. Aleluia, você pode dar um aplauso ao Senhor? O pão virá pela manhã. Eles estavam ali, Senhor, agora, nós estamos com fome agora, nós estamos morrendo de fome. Eu quero a carne, eu estou com saudade do pão lá do Egito. Deus, tá. Amanhã eu vou providenciar o pão. Mas primeiro, eles estavam ali no pão da provação. O pão da provação. No verso 4, Deus fala isso. Que eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. E Deus tem testado o seu povo para saber se nós temos andado com Ele sim ou não. O próximo pão que eu quero falar para você é o pão da escravidão. Esse povo comeu o pão, né, da provação. E eles estavam acostumados a comer o pão da servidão. Como nós lemos aqui no verso 2. Lá no Egito não faltava pão para nós. E nós precisamos mudar essa mentalidade de continuar comendo o pão da servidão. O pão da morte. O pão da escravidão. O pão daquilo que nos prendia lá fora no passado. Então, os hebreus, eles estavam acostumados a essa servidão por medo da morte. Eles estavam a comer esse pão, era muito bom, nós estávamos lá, tinha pão, né? Trabalhava, a gente estava vivo, todo mundo vivendo a sua vida, mas era algo que Deus tinha para eles, bem maior, e eles estavam acostumados com aquilo que estavam sendo entregue ali para eles, como a bispa colocou aqui, que Deus tem algo maior para entregar nas nossas mãos, mas a sua mentalidade está acostumada com o pouco, com o pequeno. Assim como estava a mente desse povo aprisionada. Às vezes nós limitamos as coisas que Deus tem para dar para nós. Os pensamentos do Senhor são mais altos, são mais elevados do que o meu. Os sonhos, os planos de Deus são mais altos, são melhores do que os meus. Enquanto a minha visão está aqui, a do Senhor já está lá além, amados. Mas precisamos parar de comer esse pão da escravidão, que limita a nossa vida com Deus, que limita nós termos mais acesso a Deus, termos mais intimidade com Deus. Para isso é necessário ter uma transformação na nossa mente, deixarmos de termos a mente de escravos, deixarmos de termos a mente preguiçosa. Precisamos conhecer a palavra, vou insistir todas as vezes que eu vier ministrar a palavra aqui. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Pois só conhecendo a palavra que eu vou saber o que Deus tem para a minha vida. Só assim eu não vou limitar o que Deus tem para derramar na minha vida. Conhecendo, tendo intimidade com Ele. Às vezes nós fazemos tantos planos e achamos assim, nossa, eu fiz um plano tão bom. Uau, eu vou ter isso e aquilo outro. Aí lá na frente Deus te mostra algo, meu Deus, meu plano era muito pequeno. A mente do povo hebreu estava assim. Foram retirados da escravidão. Retirados da mão lá de Faraó. Deus manifestou milhares de sinais. Deus estava ali sustentando eles. Eles queriam carne, deu carne. Queriam pão, deu pão. Tem sede, deu água. As roupas não se acabavam, as sandálias também não. Mas eles estavam limitados ao material ali, ó. Ao que eles podiam pegar. A mente deles não estava em Canaã. A nossa mente muitas vezes não está no céu, está ainda aqui na terra. E temos que entender que nós somos peregrinos aqui. Nós estamos só de passagem aqui neste lugar. O pão da terra, ele assegurava uma vida provisória. E o pão da terra, ele nos assegura isso.
O pão da terra, o pão do trabalho, é o pão que todo mundo tem, gente. É o pão do trabalhador. Mas é um pão sem Cristo. É um pão que vai alimentar somente a tua carne. E tu vai continuar vazio. Tu vai continuar morto. Porque é o pão da terra. O pão que todos comem com o esforço do seu trabalho, sem Cristo. Esse é o pão que muitos aí fora estão comendo. O pão do trabalho. Se esforçam em conquistar coisas, achando que aquilo vai satisfazer a alma dele. Eu vou trabalhar para eu comprar uma moto. Eu comprei a moto. Não, mas ainda falta algo. Eu vou trabalhar, vou comprar um carro. Não, vou trabalhar, vou comprar. Vou adquirindo coisas, e aquilo nunca vai satisfazer a alma dele. Porque ele está comendo somente o pão da terra, o pão do trabalho. E nós precisamos do pão do céu. Fale comigo, o pão do céu. O pão do céu, ele comunica a vida eterna. Era isso que o Senhor estava querendo ensinar para esse povo. Ei, vocês estão me pedindo o pão da terra, mas eu vou dar para vocês o pão do céu. O pão do céu. Quando Cristo ensina, os discípulos perguntam: Senhor, como é que nós devemos orar? Como é que Cristo ensina? Ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia. Por isso que o Senhor falou aqui para eles: olha, vocês vão ter pão, mas cada dia eu vou dar esse pão. Todos os dias pela manhã, esse pão vai descer do céu. Mas vocês não vão poder guardar. Porque eles precisavam aprender a confiar totalmente em Deus. Eles precisavam entender que no dia seguinte iria ter o pão. Por isso que o povo fala, a Bíblia fala: não acumuleis riquezas. A gente quer acumular coisas com medo de faltar, né? A gente tem medo de faltar. E Deus estava falando aqui para esse povo: olha, no 6º dia vocês vão preparar e recolher. E será o dobro no 6º dia. No 6º dia. Teria a semana toda para trabalhar isso. Para no 6º dia eles terem dobro. Mas com a mente de quê? De que a cada dia Deus estava sustentando eles. A cada dia. Lá em Salmos, número 78. Acompanhem comigo. Salmo 78, vou ler alguns versículos com vocês. Verso 18. Diz: tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhes fosse do gosto. No 20. É verdade que ele feriu a rocha, e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? No 25. Todos comeram o pão dos anjos. Ele enviou-lhes comida à vontade. Eu acho assim, fico assim, passada com as expressões aqui do verso 20. Esse questionamento do povo. Mas será que ele pode dar-nos pão também? Será, amados? Será que ele pode nos dar carne à vontade? E às vezes você está aí com esse questionamento em seu coração. Mas será que isso aqui vai dar realmente? Mas será que aquilo que Deus falou vai realmente se cumprir? Será que ele realmente pode fazer? O povo estava questionando aqui a Deus. Será mesmo que ele pode nos sustentar? Quem além de Deus, amados, pode conhecer as suas necessidades? As mais íntimas, a que você não conta para ninguém.
Só Ele pode satisfazer essas vontades. Ele fala aqui que o povo estava tentando a Deus, pedindo alimento que fosse do gosto deles. E talvez você está pedindo algo que vai satisfazer você. Para o que você quer essa satisfação? É para a glória de Deus? É para a sua própria glória? Eles estavam buscando uma satisfação pessoal. Ah, Deus, eu quero um alimento do meu gosto. Ah, Senhor, se eu quero que o Senhor faça assim, mas eu quero que seja desse jeito, do meu gosto, do jeito que eu quero, Deus. Senão, eu nem recebo. Tem pessoas que ganham presente e ainda não era assim, né? Ah, não era nem isso que eu queria. E às vezes está assim, Deus deu algo. Ah, mas não era assim, Deus, que eu queria. Podia ter vindo um pouquinho melhor. O povo estava desse jeito. E no 25 fala que todos comeram, que Deus enviou comida à vontade. Deus tem comida à vontade para o seu povo. Deus tem comida à vontade para o seu povo, gente. O maná, ele era só um caminho. O maná era um caminho que Deus estava ensinando o povo para caminhar, caminha pelo maná, confiando a cada dia, até você chegar na terra prometida. Era um processo de caminhada ao maná. No domingo a bispa falou um pouco aqui sobre o deserto. E deserto ele não é morada, ele é passagem. E eu tenho que aprender o que Deus quer me ensinar nesse processo de deserto. O que Deus quer me mostrar, o que Deus tem que tratar em mim. Deus precisava tratar muita coisa aqui nos Hebreus. Deus precisava tratar a incredulidade. A falta de conhecimento, porque eles conheciam a Deus só de ouvir falar. Era um povo escolhido, mas eles não conheciam a Deus. Precisava tratar essa dependência. E às vezes Deus precisa tratar o seu orgulho. Deus precisa tratar na sua vaidade, na sua soberba. Deus precisa tratar aí as ruindades que estão no seu coração. Por isso que você ainda está ainda no deserto. E esse povo passou quanto tempo no deserto? 40 anos. 40 anos. Foi necessário morrer toda essa geração incrédula. Quantos anos mais você precisa passar no deserto? Todos nós temos um processo no deserto para entender o que Deus quer com a gente. Eu tive o meu processo no deserto. O meu deserto foi 10 anos de deserto. 10 anos de deserto. Para eu entender, porque eu estava igual o povo aqui. Eu quero do meu gosto, Deus. Eu quero do meu jeito, Deus. 10 anos para entender o processo de Deus para mim. E quando nós estamos no processo, nós queremos jogar a culpa em muita gente, né? Nossa, está dando errado por causa de você. De alguém. Está dando errado por causa de alguém. Não é por minha culpa, não. É porque é por causa do marido, é por causa do filho, é por causa da mãe, é por causa do vizinho, é por causa de qualquer outra pessoa, não é? Não é por minha culpa. Mas o processo é meu. Diga comigo, o processo é meu. Eu determino quanto tempo eu fico no deserto. Você que vai determinar esse tempo. Porque a palavra está sendo ensinada. O evangelho tem sido pregado. O Espírito Santo nos confronta. Então eu que preciso entender quanto tempo mais eu quero passar nesse deserto. Quando nós saímos da nossa cidade lá em Imperatriz, eu e meu esposo, quando nós casamos, que viemos para cá, para mim não foi fácil. Começou meu processo aqui em Tucuruí. Meu deserto. Nunca tinha morado longe dos pais, longe da família. Viemos aqui, caímos de paraquedas numa cidade sem conhecer ninguém, sem nenhum familiar, sem nada.
E aí começou o nosso processo, e o tempo todo eu jogava a culpa no meu esposo. A culpa era dele. Mas como é que tu vai me arrumar um concurso num lugar tão longe? Que a gente não conhece ninguém. Aqui a gente não tem amigos, nós não temos parentes. E as coisas iam acontecendo, e muitas coisas foram acontecendo e piorando, e eu só naquele negócio com ele, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu não gosto daqui, eu não gosto daqui. A bispa sabe, que a bispa acompanha. Então foram 10 anos de processo, gente. 10 anos, e nesses 10 anos, reclamando, murmurando, as coisas não evoluíam. A multiplicação não chegava. Era necessário um processo. É necessário um processo nas nossas vidas. Tinha um pão de cada dia, mas ainda faltava um processo em mim. Depois foi um processo nele. Quando nós fomos para a Bahia, o processo foi nele. Né? Saímos daqui, fomos para a Bahia e lá foi o processo dele. Né? Então, todos nós precisamos passar por um processo. E nós já terminamos esse tempo de processo. Então, o maná ele era o pão para o caminho, para as etapas da nossa caminhada para a terra prometida. Eu quero falar para vocês sobre um pão precioso. O pão pascal, o pão do sacrifício, o pão que é Cristo. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 6. João 6, verso 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo uma grande multidão se aproximava, disse: Filipe, onde compraremos pão para lhe dar a comer? Verso 9. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Verso 11. Então Jesus pegou os pães e tendo dado graça, diga comigo, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Aqui está a chave para a multiplicação. Quando Jesus soube que havia esses pães, esses peixes, ele já sabia da mente limitada dos discípulos dele. Filipe, o que nós vamos fazer? Nós só temos isso. Vai dar para a gente alimentar esse povo? E claro que não. Tem muita gente, tem pouco alimento. E Jesus, quando ele apresenta o pão, ele não fala: Senhor, multiplica esse pão. Ele fala isso? Ele diz: eu te dou graças. Eu te agradeço, Pai, por este pão. E ao agradecer, esse ato de gratidão gerou essa multiplicação que alimentou essa quantidade de pessoas que ainda sobraram cestos. Vocês estão entendendo a chave para a multiplicação? A gratidão. Amados, quando nós somos ingratos, nós focamos só em nós mesmos. Eu estava focada em mim, nas coisas que eu queria, não nas coisas que Deus tinha para mim. Focava no que estava me faltando. Jesus, ele não fazia milagres para ele mesmo. Jesus fazia milagre para o povo, porque ele tinha compaixão das pessoas. Ele amava as pessoas. Então nós devemos tirar o foco de nós mesmos. Nós devemos tirar o foco das coisas terrenas, porque isso gera murmuração. Isso gera reclamação. Quando eu começo a focar naquilo que eu não tenho, não é? Nossa, mas eu não tenho isso. Queria tanto ter aquilo. Nós somos uma geração ansiosa, uma geração depressiva.
Uma geração triste. O Brasil está aí nas primeiras colocações de países com números enormes de depressão. Um país que tem abundantes riquezas, mas que o povo é triste. O povo é depressivo. E nós estamos aí vivendo essa caminhada, né? Futuramente, como a bispa colocou, vai faltar psicólogos para a quantidade de pessoas necessitadas a serem atendidas. Porque não estão sabendo trabalhar o seu emocional. Eu não estava sabendo trabalhar o meu emocional. Eu não estava sabendo lidar com as minhas dores, organizar. Eu não estava sabendo alinhar. Eu não estava sabendo administrar. Estava deixando que aquilo tomasse conta de mim. Eu tinha tudo. Um ótimo esposo, filhos, casa, tudo. Mas era sempre aquela... Porque eu queria ter feito aquilo. Porque eu queria estar lá e não estar aqui. E quando nós não sabemos administrar isso, isso vai tomando conta de nossas vidas e vai minguando o que Deus tem para nós. Eu falo que o encontro de santidade que houve aqui na igreja, esse foi o meu despertamento com a apóstola Tânia. Aquilo ali girou a chave na minha mente. Falei, quer saber, já chega. Chega desse negócio. Não aguento mais. Deus tem tanto para me dar e eu estou aqui nesse negócio ainda. Eu tenho que aceitar o que Deus tem para mim. E eu sou meio ousada, né, na hora de orar. Eu falo, Deus, tu quer que eu fique aqui, né? Então o Senhor vai me prosperar aqui. O Senhor vai prosperar a gente aqui nesse lugar. O Senhor não trouxe a gente para cá, então o Senhor vai nos prosperar aqui. Eu sou ousada na hora de orar. Eu falo com o Rodrigo assim, que eu sou bem mimada, que Deus me mima. Eu sou mimada, né, amor? Deus gosta de me mimar. Porque eu tenho um coração muito sincero diante de Deus. Quando não está bem, gente, eu falo mesmo. Deus está assim, Deus está assado. E começou-se aí. Mas aí, quando concluiu o trabalho em mim, teve que fazer o trabalho no outro, né? Porque nós somos só carne. Para poder ir para frente, para prosperar, teve que acontecer aí esse processo. Né? Então, esse processo, amados, quando a gente entende, começa essa multiplicação. A gratidão. Gratidão. No verso, ainda continuando em João, no capítulo 6, nós vemos aí no verso 24, quanto que o povo estava perdido. No verso 24 diz, João 6, 24, quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. No 31, os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Jesus disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Aplauda o Senhor. Aleluia. O povo estava ainda procurando o pão errado. Deus estava dizendo aqui, ei, não foi Moisés, não. Deus mandou o pão do céu. Eu sou o pão do céu para vocês, para que vocês não tenham mais fome nem sede. Ele era o próprio pão, ele é o próprio pão, aleluia.
Nós devemos focar em ser gratos pelo que temos, estarmos focados no Senhor. Isso ativa a nossa adoração. Quando nós tiramos o foco das outras coisas e focamos no Senhor, isso ativa a nossa adoração, isso ativa o nosso bem-estar, isso ativa a nossa alegria, isso ativa a nossa satisfação, porque nós entendemos que apesar de tudo que está acontecendo, a nossa satisfação, o nosso pão é Cristo. É Cristo, amados. O foco é Ele. Pare de focar em outras coisas e foque nele. A gratidão está ligada à prosperidade da alma e à prosperidade material. Quando nós somos gratos, isso gira uma chave que vai trazer prosperidade para a minha alma e vai trazer também prosperidade material. Nesses últimos anos, os anos que Deus mais tem nos prosperado, eu e meu esposo, para a glória de Deus. Porque nós entendemos e giramos uma chave. A semente, dízimo, oferta, primícia, isso é uma chave, isso é uma semente, isso é um pão. E às vezes você está comendo a semente e o pão. E quando você é grato, amado, você não tem dificuldade de dizimar, de ofertar e de primiciar. Você não tem dificuldade. Você não tem medo. E às vezes a pessoa tem medo. Porque se eu der o dízimo vai faltar. Porque se eu der a primícia vai faltar. Não vai dar no final do mês. Realmente não vai dar. Se você não der, vai continuar faltando. Mas no momento em que você gira essa chave de entendimento do pão, do que você recebe, o seu salário é semente e pão, é semente que você entrega e é pão também para te alimentar, Deus vai suprir, Deus vai surpreender. A gratidão tem o poder da multiplicação e expande o milagre. Nós vimos aqui que quando Jesus ele orou e abençoou, houve uma expansão, uma multiplicação. Então, quando você começar a ser mais grato, para de reclamar tanto, de murmurar tanto, Deus vai começar a expandir o que você tem. Deus vai começar a ampliar os seus celeiros. Então, mas nós temos que entender que da mesma forma que a gratidão ela abre, a ingratidão ela fecha. Na mesma medida. Quando eu sou grata, as bênçãos me alcançam. As bênçãos do Senhor me alcançam. Quando eu sou ingrata, a ingratidão, ela tem o poder de diminuir. A ingratidão, ela tem poder de diminuir o que você tem. Quando você começa a murmurar, quando você começa a reclamar. O que é reclamar? Clamar é você falar 2 vezes. Aí você começa a reclamar. Quanto mais você murmura, mais a situação vai piorando. É verdade ou não é? Quanto mais você reclama do esposo, pior ele fica. Quanto mais tu reclama da mulher, pior ela fica. Quanto mais tu reclama dos filhos, pior eles vão ficar. Quanto mais tu reclama do carro, mais ele vai quebrar. Quanto mais tu reclama da tua casa, mais vai ter problema lá. Quanto mais tu reclama do trabalho, vai ser pior. Quanto mais tu reclama do salário, vai diminuir mais ainda. Porque é isso que a ingratidão gera. Ela diminui. Vai minguando. Ai, eu ganho muito pouco, esse salário não dá para nada. Não é? Nossa, esse trabalho é muito ruim. Nossa, esse carro é muito velho. Nossa, isso. O culto é muito ruim. Tem gente ainda que fala, mas o culto foi ruim. O culto não foi bom. Murmurações, reclamações. A murmuração tem o poder de secar. A ingratidão, ela traz sequidão na minha vida e no meu lar. Nós vemos aí casamentos secos,
relacionamentos secos, morto, porque ao invés de orar, de clamar ou de agradecer, está só reclamando, murmurando, reclamando, murmurando. Murmurar é negar a providência de Deus. Voltando lá em Salmos 78, nós vemos justamente isso. Salmo de número 78, 34 diz: quando os fazia morrer, isso Deus falando aqui do povo, quando os fazia morrer, eles buscavam arrependido, eles procuravam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, seu Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam, porém, de boca e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Muitas vezes desvia a sua ira e não desperta toda a sua indignação. Lembre-se de que eles são simples mortais, vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e nos lugares áridos lhe causaram tristeza. Todas as vezes que nós somos ingratos, isso gera tristeza no coração de Deus. Todas as vezes que nós murmuramos, reclamamos, esquecemos dos cuidados de Deus, isso gera tristeza no coração de Deus. Deus estava falando aqui para o povo, eles são simples mortais. Eu continuo perdoando a iniquidade deles. Eu continuo perdoando. E que Deus quer ensinar isso para nós, essa mudança de mente. Se coloque de pé. Precisamos tirar essa chave da nossa mente. Entender o processo que Deus quer para as nossas vidas, para alcançarmos o que Ele tem para derramar para nós. No Salmo de número 50, no verso 23, diz que aquele que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Nos livros de Salmos, nós vemos muitos louvores de gratidão ao Senhor. No Salmo 92 diz que bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, e anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Aleluia! Deus, Ele é fiel sempre, amados. Os falhos somos nós. No 103 diz, bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aleluia! Isso é um comando que nós temos que dar para a nossa alma, todas as vezes que nós queremos reclamar, murmurar, sermos ingratos. Minha alma, bendiga ao Senhor. Minha alma, bendiga ao seu santo nome. Não se esqueça dos benefícios de Deus para contigo. Não se esqueça dos benefícios de Deus para conosco. O pastor ministrou essa canção aqui no começo. E quando eu estava ministrando, pensando nessa palavra, o Senhor falou muito ao meu coração nessa canção, que fala dos momentos difíceis que nós estamos passando. Mas para nós não focarmos nesse momento e ficarmos ali cegos, mas termos a esperança de que algo melhor ainda está por vir. Então feche os seus olhos, seja ministrado por essa canção. E se você tem vivido esse estágio de ingratidão, de murmuração, peça perdão para o Senhor hoje. Peça para o Senhor mudar a sua forma de ver as coisas. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Essa luta não é para matar você, Desespero me tomar. para fazer você crescer.
suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, Creia, que não continue haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos ensina a nos alegrarmos. Todavia me alegrarei. Nos ajude a passar por esses desertos, Pai. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quem crê nisso? Eu creio, Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. É isso que a palavra nos diz, que a alegria virá, a alegria virá. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declara mais uma vez o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Em Abacuque 3:17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam dos apriscos e nos currais não haja gado,
Mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar em lugares altos. Nós decretamos, Senhor, essa palavra. Profetizamos que mesmo que não haja alimento, mesmo que não haja um fruto na vide, mesmo que os meus olhos humanos não alcancem, todavia me alegrarei no Senhor da minha salvação. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro no Deus, eu exulto no Deus da minha salvação. Ele põe os meus pés em lugares altos. Choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto da vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Dê um forte aplauso, Senhor. Honras e glórias a ti, Jesus.